Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais complexas e fascinantes do Brasil, Virgulino Ferreira da Silva, ou melhor, como todo mundo conhece, Lampião, o lendário rei do cangaço. E olha, desde o comecinho já surge a grande questão que define o legado dele, né? Lampião foi um herói do povo ou foi um vilão cruel e sanguinário? É exatamente essa dualidade que a gente vai tentar entender aqui. Mas calma lá. Antes de falar do homem, a gente precisa entender o mundo em que ele vivia. Afinal, o que foi o cangaço? E não era só um bando de criminosos, viu? Era um fenômeno social bem mais complexo que nasceu das condições extremas do sertão nordestino. Então, vamos dar um passo atrás para entender como é que esse cenário se formou. Bem-vindos, por assim dizer, à terra dos cangaceiros. Pensa só, aqui a gente tem quase que uma receita de bolo para o surgimento do cangaço. Imagine um lugar castigado por secas terríveis, uma pobreza extrema e quase toda a terra concentrada na mão de pouquíssima gente. Agora soma isso ao tal do coronelismo, sabe? O poder absoluto dos fazendeiros que eram a lei e um governo que simplesmente não chegava lá. Bom, esse era o palco perfeito para homens armados resolverem as coisas do jeito deles. Pois é, e essa citação aqui, do historiador Frederico Pernambucano de Melo, que é uma das maiores autoridades no assunto, só reforça essa ideia. No fundo, o que ele está dizendo é que o cangaço foi uma consequência, uma resposta violenta a uma sociedade que era muito, mas muito desigual. Ok, com esse cenário todo em mente, agora sim, vamos focar no homem que se tornou o maior símbolo disso tudo. É aqui que começa a história do nascimento de Lampião. Olha que curioso, Virgulino Ferreira da Silva não nasceu um fora da lei, não. Ele veio de uma família de pequenos proprietários de terra, uma origem até que bem comum para a época e para o lugar. Nada, absolutamente nada, indicava o futuro que ele ia ter. Então, o que aconteceu para tudo mudar? Bom, o estopim foi uma tragédia pessoal. Depois de uma série de brigas e perseguições da polícia que acabaram com a morte do pai dele, o Virgulino decidiu: chega. Ele entra de vez para a vida armada, querendo fazer vingança e justiça com as próprias mãos. E o ano que vira o jogo de vez é 1922. É nesse momento que ele assume a liderança do próprio bando, e aí sim, o nome Lampião começa a ecoar com uma força tremenda por todo o sertão. Vamos avançar um pouco no tempo para ver como é que esse reinado se consolidou. A gente está falando aqui do auge do poder dele, o reinado do sertão. E é bom deixar claro, Lampião não era um bandido qualquer. Não mesmo. Ele era um baita estrategista. Usava armas modernas para a época, tinha uma rede gigantesca de informantes, impunha uma disciplina de ferro no bando dele e estava sempre se movendo. Chegou a atuar em 7 estados do Nordeste. Tudo isso junto o tornava praticamente impossível de pegar. E é aqui que a gente chega na grande contradição da figura dele. De um lado, para muita gente, ele era um protetor, quase um justiceiro, que batia de frente com os poderosos. Mas do outro lado, bom, os registros históricos não deixam mentir. O bando dele também era responsável por atos de uma violência extrema. A gente está falando de saques, torturas e execuções brutais. Aí, em 1930, entra em cena uma figura que se tornaria icônica. Maria Bonita, a companheira dele. E a entrada dela no bando não foi só uma questão pessoal, não. Marcou o início da presença das mulheres no cangaço, o que mudou completamente a dinâmica dos grupos para sempre. Mas, como a gente sabe, todo reinado uma hora chega ao fim. E os momentos finais dessa saga são o que a gente chama de a queda de um rei. A data e o local ficaram para a história. 28 de julho de 1938. O lugar era a Grota do Angico, lá em Sergipe. Foi ali que as forças policiais, as famosas volantes, finalmente conseguiram encontrar o esconderijo do bando. O resultado desse ataque surpresa foi simplesmente devastador e brutal. Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros foram mortos ali mesmo, na hora. Só que a violência do Estado não parou por aí, não. E o que veio depois teve um simbolismo gigantesco. As cabeças dos cangaceiros mortos foram cortadas e exibidas em praça pública em várias cidades. Era uma mensagem muito clara do Estado, na época do governo Getúlio Vargas, para dizer: olha, o cangaço acabou, nós vencemos. A morte, porém, foi só o começo de uma outra história. Agora, a gente vai entender como o homem saiu de cena para dar lugar ao mito. Depois que ele morreu,
a lenda do Lampião explodiu. A imagem dele foi imortalizada na cultura popular de todos os jeitos, na literatura de cordel, na música nordestina, no cinema e, claro, virou um objeto de estudo que parece não ter fim para os pesquisadores. No fim das contas, a figura do Lampião foi muito além do homem de carne e osso. Ele se transformou num símbolo poderoso das grandes questões do Brasil, né? Aquela violência que nasce da desigualdade, a ausência do Estado, a cultura de poder dos coronéis, tá tudo representado ali. E é com uma pergunta, para a gente pensar, que terminamos. Mais de 80 anos depois da morte dele, o que será que a história e o mito de Lampião ainda nos dizem sobre o Brasil de hoje? Sobre as nossas tensões, injustiças e contradições? A resposta, bom, talvez ela continue ecoando por aí, pelo sertão.